Interessam-me particularmente as pessoas que trabalham, os trabalhadores, os seus direitos. E sinto hoje, e penso que isto é partilhado por muita gente, que mais do que nunca que estão em risco os direitos que para nós, durante muito tempo, foram dados como adquiridos. Eram sempre assim, eram direitos inquestionáveis. E eu penso que a consciência da fragilidade desses direitos, neste momento, daqueles que foram conquistados por outros que lutaram por nós, é um imperativo para o futuro. Por isso eu queria propor-vos uma pequeníssima viagem, que é também um exercício de memória, acerca de 3 temas. A questão do trabalho infantil, a questão do trabalho das mulheres e da proteção da maternidade e, finalmente, as questões da proteção social. Eu começo pelo trabalho infantil e chamo a atenção para esta fotografia que aparece projetada. É uma cena típica do Portugal dos anos 50, é da autoria do fotógrafo Eduardo Portugal e chama-se As Crianças no Trabalho Agrícola. Pertence ao espólio do Arquivo Histórico Fotográfico de Lisboa. A acompanhar esta fotografia, eu queria trazer-vos um apontamento, portanto, conciliar a imagem com a palavra, um pequeníssimo excerto de uma obra notável do José Rodrigues Miguel, que é o Milagre segundo Salomé. E esta obra retrata e conta a história de 2 jovens que vêm para Lisboa, muito novos, um rapaz e uma rapariga. E eu passo a ler-vos muito brevemente este pequenino excerto que tem que ver com o trabalho infantil. Chamava-se Severino Zambujeira e tinha 16 anos feitos. Estás pequeno para a tua idade, rapaz, mas tenho muita força, disse ele e mostrou o bíceps. Veremos. Entra cá para dentro e arreia aí o saco. Sabes ler e escrever? Soletra o meu nome. Tudo era novo, excitante, prometedor. Sentiu-se bem e resolveu ficar. Passou a dormir encarrapitado numa pilha de sacas dobradas, longe das ratazanas. 3 meses depois, a ganhar 5 tostões ao mês, comida e cama na loja, o primeiro a levantar-se e o último a deitar-se naquela família de honrados mercadores, sentia-se como peixe na água. Ora, e se isto é a ficção, o que era a realidade no Portugal do Estado Novo? Eu refiro-me apenas a 2 ou 3 notas legais, sabendo que, infelizmente, a realidade era sempre muito pior do que a lei, que era uma fachada, muitas vezes, não é? Relativamente ao trabalho infantil, durante o Estado Novo, a única área em que nós, Portugal, estivemos de acordo com o que eram as regras internacionais foi a proibição do trabalho noturno dos menores. É uma proibição que vinha ainda da Primeira República e que o Estado Novo institui a partir de 1934. Mas com muitíssimos incumprimentos que eram reportados lá fora à OIT, designadamente. Mas se na parte do trabalho noturno mais ou menos ainda cumprimos, no que diz respeito à idade do trabalho infantil, Portugal não esteve capaz de ratificar nenhuma convenção até 1974, porque a idade mínima, como sabem, estava estabelecida nos 12 anos. Isto foi verdade desde 1934 até ao início da década de 70. Só em 70, 71 é que a legislação impõe os 14 anos para o início do trabalho e é só durante a década de 60 que se estende a escolaridade obrigatória para os 6 anos. E, portanto, quando nós atingimos o patamar dos 14, já estávamos atrasados 40 ou 50 anos relativamente àquilo que eram as referências internacionais. Mas, repito, pior que a exiguidade da lei é o seu incumprimento generalizado. Portanto, eu vou fazer agora 2 ou 3 referências ao trabalho das mulheres. Eu trago-vos 2 imagens, esta é a primeira, também do Arquivo Fotográfico de Lisboa, ambas, esta é a próxima, do fotógrafo Artur Pastor. Esta é de 1956 e 57, ou 57, chama-se O Trabalho Está Quase Pronto, e retrata o trabalho das mulheres na Praia da Nazaré. Esta é Dores, que depois se converte em Salomé, portanto que vem da terra, chamando-se Dores, e depois converte-se em Salomé e vem nova para Lisboa. Tinha saído da sua aldeia da Beira Baixa, uma criança de 14 anos, com os olhinhos fechados, para andar aos baldões da sorte por este mundo de Cristo. Pai não o tinha conhecido.
Nem sequer o nome dele sabia. E a mãe, e a ela nos 13, tinha-se finado. Sozinha no mundo, farta de dormir nos corrais das ovelhas ou pelos cabeços desabrigados, 2 anos depois metia a caminho de Lisboa com uma certidão de indigência da junta de paróquia à procura de casa onde servisse. Começou então o seu fadário. Criada para todo o serviço, a ouvir ralhos e até a apanhar o seu bufetão de patroas suezes, a esfregar casas e a fazer refogados, a lavar montes de roupa e louças gordurosas em cozinhas sem luz, a aturar meninos mal criados, a defender-se do assalto de patrões sem escrúpulos, fortes da fraqueza dela, e a sofrer calotes de famílias pelintras, destas que não têm onde cair mortas, mas que vivem de sardinha assada, se Deus a dá, e não podem passar sem ter quem lhes sirva. Ora, se esta era a ficção, o que era a nossa realidade neste período? Relativamente àquilo que era o padrão internacional, Portugal apenas consegue aderir às normas que proíbem o trabalho noturno e o trabalho subterrâneo de mulheres. Mas relativamente à proteção da maternidade, uma situação que hoje é comumente aceito como um direito dos mais básicos, a partir de 37, com uma grande inovação, a lei consagrou 30 dias de licença por ocasião do parto, com direito a 1/3 do salário, o ordenado, desde que a pessoa tivesse mais de 1 ano de bom e efetivo serviço. E só a partir de 1963, com o novo regime da Previdência Social, se estabelece para algumas mulheres, não para todas, os 60 dias de licença com um subsídio de 100% do salário. E ainda assim estávamos, em 63, muitíssimo mais atrasados do que acontecia na realidade dos países da Europa, a partir de 1919, com as 12 semanas de licença pós-parto. Esta é outra imagem que vos falava da ceifa, só para ilustrar o trabalho das mulheres e a dureza do trabalho agrícola também, que ilustra as questões da proteção social. Naturalmente podíamos ir aqui a muitos outros temas, como a saúde e segurança no trabalho, o horário de trabalho, mas eu escolhi este tema da proteção social. A imagem, enfim, mostra também do Arquivo Histórico Fotográfico de Lisboa. É uma fotografia também de Artur Pastor e passa-se no Alentejo, algures na década de 50. Conciliando com a imagem, esta que mostra, enfim, a precariedade das condições de trabalho, eu quero dar-vos 2 apontamentos relativos às questões da proteção social. O primeiro prende-se com as doenças profissionais. Como sabem, é um problema gravíssimo do nosso mundo laboral. E durante décadas, as questões da silicose, como sabem, eram transversais na sociedade portuguesa sempre que havia minas e mineiros. Há um livro que provavelmente muitos conhecem, do padre Telmo Ferraz, que foi publicado, a edição da autora, em 1960, chamado O Lodo e as Estrelas, e que contém vários textos, vários contos, as dificuldades gravíssimas por que passavam os operários, os mineiros, na construção das barragens junto a Miranda do Douro. Este texto fala-nos do Manuel que padece de silicose. É muito breve. O Manuel está à espera dos seguros e das caixas. Foi há 2 anos que a silicose o tombou. Os tribunais do trabalho deram-lhe razão, os seguros viram-no ao raio-x muitas vezes e por todos os lados, a seguir deram-lhe remédios e que esperasse o andamento do processo. O Manuel começou então a tomar remédios pelos braços e a passar fome pela boca. Isto há 2 anos. Hoje, dia 25 de setembro de 1956, o Manuel dorme numas palhas com o seu casaco sebento, faz o caldo num tacho a um canto. O processo está em andamento. Disse-lhe o doutor delegado que ia tudo bem. E quanto trabalho tem dado, quanto papel escrito, quantas assinaturas, enquanto que, como ele só tinha o seu trabalho. Não pode trabalhar. Não tem pão. Está a ficar magrinho, quase só lhe vejo os olhos e o casaco sebento. Espera, Manuel. O processo está em andamento. A companhia de seguros também espera a tua morte. E se este pequeno texto, de uma forma muito dura, nos fala das doenças profissionais, eu não resisto a partilhar convosco um outro,
de um livro absolutamente notável, que é A Lã e a Neve, que conhecem certamente Ferreira de Castro, que relata a vida duríssima dos operários dos lanifícios da Covilhã. Este ponto em particular, este pequeno parágrafo, trata daqueles que deixavam de ter condições para trabalhar, já não tinham forças para trabalhar, eram despedidos e ficavam na miséria. Horácio continuava a não encontrar as palavras que desejava. E no seu silêncio ia visionando esses velhos inválidos que se juntavam em dias de sol no jardim público, mal vestidos, mal alimentados, selões, fiandeiros, cardadores, outros profissionais que as fábricas despediam quando as energias deles se esgotavam. Via-os ali, no jardim, com paredes a dobrar-se e a apanhar pontas de cigarros e os outros aguardando a passagem dos camaradas que trabalhavam na esperança de que estes lhes dessem uns vinténs. Via-os depois, pelas escadas dos antigos patrões, de mão estendida à esmola, e trilhando a rua onde ele próprio morava, velhos e velhas a caminho do sindicato, onde recebiam os 20 escudos que mal chegavam para comer 2 dias entre os 7 que a semana tinha. E no meio deles via sempre uma rede. Ora, o que este texto nos mostra também, e o anterior, é uma sociedade que se organiza em instituições de previdência que não funcionam, com uma exiguidade enorme do ponto de vista dos direitos e com uma abrangência ainda menor das pessoas que tinham supostamente esses direitos. Nas 4 grandes áreas em que se divide a proteção social, seja os acidentes de trabalho e doenças profissionais por um lado, os cuidados médicos e imunização na doença por outro, a velhice, invalidez e sobrevivência, leia-se subsídios por outro, e finalmente o desemprego, Portugal praticamente nunca esteve em condições de ratificar convenções internacionais, apenas e só no que diz respeito aos acidentes de trabalho e com muitos incumprimentos. Na década de 50, mais de 80% dos agricultores e pescadores não tinham qualquer tipo de proteção social, designadamente nestes domínios, e sabemos que na altura o setor primário era predominante. Nos trabalhadores por conta de outrem, também mais de 50% das pessoas não eram abrangidas. Ora, no que diz respeito, por exemplo, ao desemprego, que estava previsto na legislação desde 1935, também só depois do 25 de Abril é que conseguimos ter subsídio de desemprego. Portanto, eu falava-vos aqui de 2 grandes hiatos. O primeiro, entre a realidade e a lei, e depois entre a lei e o seu cumprimento. Na verdade, até conseguimos, apesar de tudo, algumas mudanças legais, mas nem sempre as mudanças legais se traduziram no cumprimento efetivo da lei. Portanto, pior que a exiguidade da lei é o seu incumprimento generalizado. Eu sei que isto não tem nada a ver com o empreendedorismo particularmente, mas isto tem que ver com as pessoas e tem que ver com a memória e com os direitos das pessoas e os direitos de nós todos enquanto trabalhadores. No momento em que nós perdemos a memória, nós perdemos o futuro. Portanto, é muito bom que nós consigamos saber que isto existiu, não foi há tanto tempo assim, passar esta informação para os outros e para os mais novos que começam agora no mercado de trabalho, porque os direitos dos trabalhadores são os direitos das pessoas, e é só através do respeito por esse património que temos todos e que constitui o Estado Social que nós conseguiremos ter presente e que nós conseguiremos ter futuro. É só por isso que eu queria chamar a atenção. Muito obrigada. Muito obrigado.